Então, tem gente que não trabalha, ou seja, que não produz os bens, mas decide o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, que necessidade vai ser respondida, vai ser satisfeita. Então, estão decidindo, por exemplo, nós vamos fazer apartamento de luxo e não fazer casa popular para o povo, por exemplo. Vai produzir, precisa da mesma quantidade de cimento, de ferro, de Automóvel madeira. e não transporte coletivo. Ótimo. Automóvel e não transporte coletivo. Então, nós vamos produzir 1 milhão de carros, mas nós não vamos fazer 10 quilômetros de metrô. Nós não vamos fazer ônibus. Nós não vamos fazer transporte de qualidade. Essa é a questão. O que produzir está sendo decidido por outras pessoas que não trabalham. Né? Então, aqui já mostra que essas perguntas e a resposta delas, elas são, vamos dizer assim, uma fotografia, a resposta delas são uma fotografia da sociedade que a gente vive. Elas vão tirar as máscaras. É isso que eu estou falando para vocês. Essas perguntas tiram as máscaras da sociedade. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? Eu acho que sim. Boa parte, pelo menos. Tem lá uma hora que o personagem lá tem de escolher entre uma pílula e outra. Né? A pílula vermelha ele consegue enxergar a realidade e a pílula azul ele volta para o mundo de fantasia da cabeça dele e pronto. Que era introduzido na cabeça dele, inclusive. Aqui, o estudo é a nossa pílula vermelha. Não é red pill que nem os machistas aí da internet, não. É no sentido de entender a realidade. É com estudo. O red pill é com a bobagem, né? Mas aqui, então a gente tem uma boa noção. Quando a gente começa a entender essas perguntas, a gente vai desvendando. Entendeu, gente? Deu para pegar rapidamente? Então, aqui, recapitulando. E o trabalho, só para falar para vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho, porque é fundamental para nós, somos trabalhadores. Por que nós somos trabalhadores? Porque precisamos de trabalhar para responder nossas necessidades. Né? O trabalho é algo que só o ser humano pode fazer. Pedro, mas e a inteligência artificial? Não, a inteligência artificial é uma máquina. Ela é um programa feito por seres humanos. Alguém trabalhou para essa inteligência artificial existir. Mas ela não trabalha. Ela, na verdade, é uma ferramenta como qualquer outra, como uma enxada, como um computador, como um carro, como um trator, né? Como uma ferramenta, uma chave de fenda, como um facão. Ela melhora a nossa capacidade de trabalho, mas ela não faz o trabalho por nós. Ela amplia a nossa força. Ela amplia a nossa inteligência, vamos dizer assim, a nossa capacidade de resolver problemas. Como a calculadora. Né? Uma calculadora é isso, ela acelera o processo de cálculo para a gente continuar trabalhando. Então, gente, o trabalho é típico do ser humano. Só o ser humano trabalha. Pedro, mas a abelha trabalha também. Não, a abelha não trabalha. A abelha não trabalha porque ela não modifica a natureza. O ser humano, para responder às necessidades dele, ele precisa modificar a natureza. Ele precisa ir lá, por exemplo, e tirar o ferro da natureza e fazer carro. Ele precisa tirar o cimento e fazer prédio. Precisa tirar o barro e fazer tijolo. Os outros bichos não. Os outros bichos não modificam. Pedro, mas as abelhas tiram lá os materiais. Tiram. Elas fazem isso há milhões de anos, desde que elas existem. Do mesmo jeito. A abelha não aprende. A abelha não aprende. Ela não evolui, né? O trabalho dela. O trabalho dela é o mesmo. Tanto é que se mudar um ambiente, o que acontece com os animais? Eles se extinguem. Eles deixam de existir. As abelhas vão acabar se extinguindo se não moderar os agrotóxicos. Vai ser, inclusive, um grande problema para nós. Mas elas não criam outra forma de existir, a não ser a forma de existir de abelha.
o ser humano cria novas formas. O ser humano tem história. Ele tem um problema pela frente, ele vai e resolve o problema. Ele vai e cria a solução. Então, por isso que uma abelha vai sempre fazer a colmeia dela de uma determinada forma, só de uma forma, e o ser humano tem várias formas de fazer os abrigos dele. Desde uma casinha de palha até um palácio. Prédio, né? Casa, iglu, várias formas de fazer casa, né? Então, isso é o trabalho, porque o ser humano ele é capaz de imaginar uma solução. Ele é capaz, vou falar uma palavra feia aqui, capacidade teleológica. Ele imagina antes de fazer. Ele imagina a coisa pronta antes de fazer. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Tá certo? Então, ele imagina. Eu vou imaginar, eu vou tentar, vou pesquisar, eu vou descobrir uma forma de fazer esse trabalho aqui de uma maneira diferente, de produzir uma coisa nova. Por isso que toda hora tá se produzindo coisas novas na nossa sociedade. As abelhas só produzem mel, cera, própolis, é a mesma coisa desde sempre. Só aquelas coisas, né? Por isso, os animais não trabalham, né? O ser humano trabalha. O ser humano e isso faz do ser humano ser humano. Se ele não trabalhasse, ele não seria ser humano. Então, essa é uma qualidade, né, específica da nossa espécie. Beleza, gente? Deu para pegar? O Elias levantou. O Pintado. Fala, Pintado. Levantou a mão, Pintado? Deve ter sido de... Não, eu levantei, era só para tentar ajudar um pouquinho aí. A abelha, por exemplo, ela produz, como você disse, o mel, a cera, o própolis, para a subsistência daquela colmeia. Ela não produz para vender para ninguém. O ser Exatamente. humano é que pega o mel, a cera, o própolis e passa a dar a ele um valor de venda, né? E o ser humano, ele trabalha, digamos assim, e pode até fazer um grau de comparação com a abelha, no entanto, o trabalho dele é acumulado por alguém e gera um lucro. E aí é que está a matriz conceitual do capitalismo. Desculpa aí. Então, tá ótimo. Essa sua resposta é uma resposta do que produzir no capitalismo. Tá certo? Que é o quê? No capitalismo, as coisas viram mercadoria. Só, Pintado, que é o seguinte, em outras sociedades, em outros tempos, não. Você vivia numa comunidade, você também trabalhava. Vamos pensar uma tribo de índios, né? De indígena, uma tribo indígena. Ela trabalha coletivamente, ela produz o seu sustento, ela distribui igualmente, não tem mercadoria. Mas ela trabalhou, porque ele imaginou. Então, o pessoal imagina, olha, vamos fazer uma armadilha aqui para pegar tal bicho. O trabalho tem a ver também com isso, tem a ver com a forma como nós imaginamos o que nós queremos fazer, nós projetamos, nós planejamos. É uma qualidade humana também importante. E aí, agora só um detalhe aqui, vocês desculpem se eu estou sendo muito nerd, né? Mas os cientistas descobriram que no nosso cérebro tem uma conexão entre a pinça fina, ou seja, esse movimento aqui dos dedos, a pinça fina, que é o movimento de trabalho, é isso que só o ser humano tem, a pinça fina, a conexão dessa parte do cérebro, dessa função do cérebro, com a função da fala e da imaginação. Olha que interessante. Então, falar, manipular com os dedos, trabalhar e imaginar, está tudo conectado dentro da nossa cabeça. Olha que loucura. Está tudo conectado. Então, quando a gente tem uma dificuldade de fala, ela pode afetar a nossa capacidade de manipular coisas e nossa capacidade de projetar, imaginar.